sou o Gabriel Utzik, para quem não me conhece, né? E a aposentadoria, ela é uma situação comum que muitas pessoas acabam tendo uma série de dúvidas, né? E a gente quer trazer aqui uma solução, uma coisa bem interessante, que é uma maneira das pessoas não dependerem somente da aposentadoria pública, né? Que é um meio, ok, né? Mas depender somente dele tem alguns riscos, que a gente quer bater esse papo hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos começando, tá? Até deixa eu deixar aqui um recado, um aviso aqui. Qualquer dúvida que eu vou falando, vai surgindo dúvidas e tal, coloca aí nos comentários, porque eu estou organizando os próximos 14 dias aí praticamente, e eu vou trazer também as dúvidas comuns de várias pessoas. Eu tenho uma bagagem de dúvidas que as pessoas me perguntam todos os dias, então eu estou montando um cronograma em cima das dúvidas comuns, porque a gente percebe que as pessoas têm muitas dúvidas em determinados temas, então em cima disso que eu vou falar também nos próximos dias para estar esclarecendo da melhor maneira possível todo mundo aí, tá? E eu também já quero deixar aqui, o link está na minha bio, um convite para participar de um evento que vai ocorrer dia 22, 24 e 26 de agosto. Eu vou dar 3 aulas 100% grátis, 100% online, tá? Nesses dias, então, para participar dessas aulas é só clicar no link da minha bio e se inscrever lá, tá? Só isso. E aí já vai estar apto para receber as notificações para participar das aulas, tá bom? Então, olha só, gente. Existe um senso comum de que cada vez está mais difícil se aposentar. É uma preocupação minha também, né? E isso é uma verdade. Quer dizer, a gente ficar dependendo somente do INSS tem muitos riscos, porque as regras estão mudando a cada tempo, né? Por exemplo, assim, as regras que meu pai, né, teve que observar já não são mais as mesmas que eu tenho que observar. Então, isso causa uma insegurança. Eu não acho, sinceramente, que o INSS vai estar quebrado quando eu for me aposentar. Mas as mudanças que vão sendo feitas, elas me trazem uma certa insegurança. Eu fico um tanto preocupado com isso, né? E eu sei que muitas pessoas também têm essa preocupação, né? E a gente, não podendo depender somente do INSS, a gente tem que pensar em outros mecanismos, né? Outros meios, né? Existem alguns no mercado, né? Previdência privada, tem gente que aposta na previdência privada, acho que é uma maneira bem interessante também. Tem gente que faz por conta, vou juntar dinheiro para ter uma bela de uma grana parada aí quando tivermos 55, 60, enfim, cada um com a sua estratégia, né? Porém, é uma maneira um tanto difícil de fazer, juntar dinheiro constante durante 20, 30 anos, né? Então, o tema que eu estou falando, o conteúdo que eu quero passar hoje é para você que está, de certa forma, preocupado com o seu futuro, ou atento com o seu futuro, ou assim, que esteja comprometido com o seu futuro, porque existem também aqueles, né, famosos Zeca Pagodinhos, né? Deixa a vida me levar, vamos tocando aí. Então, para esse tipo de pensamento, esse conteúdo não vai ser muito relevante, não. Né? Tem muitas pessoas que não estão dispostas a fazer o que tem que ser feito hoje, né? Mas esse pensamento acaba obrigando essas mesmas pessoas a fazer o que elas não querem fazer amanhã. Né? Então, um pouco de esforço que vocês vão aprender através de várias maneiras que eu vou passar aqui para vocês, um pouco de esforço já é suficiente para conseguir ter uma organização bem melhor ao longo do tempo, né? E poder usufruir no futuro, tá? Então, olha só. Esse tema é importante porque ele ajuda a ter uma estabilidade justamente quando você mais vai precisar, né? Vamos lá. Quando que o nosso gasto, né, o nosso gasto mensal vai aumentar? Provavelmente no futuro. Porque, por exemplo, assim, a gente não quer que ninguém fique doente, mas a probabilidade, por exemplo, de eu precisar medicamentos, né, ou precisar ter um custo de vida um pouco maior, ele vai ser na posteridade. E digo mais, não vou falar nem da questão de necessidade, né? Quem aqui não quer, por exemplo, chegando, eu não vou nem dizer aposentado, mas chegando a uma idade avançada, por exemplo, sei lá, não vou nem falar com 60, 70 anos, daqui a pouco lá com 40, 50 anos já querer aproveitar um pouco mais a vida, né? Então, por exemplo, eu que tenho 36 anos, eu consigo tranquilamente, tenho um bom tempo para organizar isso, né? E isso é fundamental. Quanto mais tempo eu vou deixar passar,
menos tempo eu vou ter para organizar isso, né? Então, essa é a importância de a gente se preocupar com isso, para não somente poder suprir com necessidades básicas que nós possamos vir a ter no futuro, mas também para poder ter uma tranquilidade melhor, tá? E olha só, certamente tu conhece aí um vizinho, né? Parente, talvez até um pai, mãe, um familiar próximo, né? Que tem uma renda extra pingando todos os meses através de aluguéis de imóveis. E aí a gente entra já um pouco mais nítido no tema de aposentadoria imobiliária, né? Então, eles foram conquistando isso ao longo do tempo, né? Provavelmente eles não compraram tudo isso em 1 ano, em 2 anos, né? Foi uma construção que ao longo do tempo foi sendo montada, né? E agora eles têm esse benefício, né? Então, e outra coisa, daqui a pouco assim, mas eu não tenho ninguém, não tenho nenhum familiar. Olha, certamente eu tenho um colega de trabalho que construiu essa condição. Por quê? Porque é um meio muito comum. É muito comum, né? É algo que é bastante antigo já, né? E talvez, muitas vezes, quando vocês pensaram sobre o tema, também poderiam ter pensado o seguinte, mas eu não tenho condição de comprar um imóvel. Não tenho dinheiro. Quer dizer, um imóvel é algo aí de 50, 100 reais, 1.000, 10 mil reais, né? Então é algo, um valor bastante elevado, com certeza, né? E é uma preocupação, mas eu não tenho dinheiro para comprar um imóvel, como é que eu vou querer me aposentar, ter uma renda extra de imóvel se eu não tenho dinheiro para comprar? É um excelente ponto, né? Ou aqueles muitos, né, que ainda estão pagando o seu imóvel, daqui a pouco foi lá, comprou a casa própria, financiou, está pagando o financiamento, cara, como é que eu vou pensar em aposentadoria, né? Ou como é que eu vou juntar dinheiro para ter esse valor de imóvel, né? E aí tem uma notícia boa, porque isso não necessariamente é um problema, né? A maioria das pessoas, essas aí que eu e você conhecemos, elas não tinham dinheiro quando começaram, ou tinham muito pouco, né? E tu vai olhar ao longo dos anos lá, a pessoa lá tem 50 anos, por exemplo, 60 anos, né? E tem vários imóveis. Bom, a gente já tem a tendência de achar que foi conquistado tudo em 1, 2 anos. E a gente sabe que, na verdade, todas as pessoas tiveram uma construção, né? Tiveram o primeiro, depois tiveram o segundo, e depois foram conseguindo, com o próprio rendimento dos imóveis, pagar evoluções de patrimônio, né? Então, caso você não tenha dinheiro, não se preocupa que isso aí não necessariamente é um problema, é só uma questão de estratégia, tá? E também, se você está pensando que investir em imóveis é coisa do passado, tem alguns aí, eu digo gurus financeiros, né, que dizem isso. Hoje já não mais tanto, porque inclusive gurus aí bastante conhecidos no país eles não dizem que voltaram atrás, mas eles agora começaram a falar no tema, né? O Primo Rico está falando de imóvel, por exemplo, então só para ter uma noção. O investimento em imóvel é algo muito antigo, né? Uma estratégia muito antiga. Então, eu vou te dizer uma coisa, ela é mais atual do que nunca, né? Cada vez mais pessoas estão indo para esse campo, né? Cada vez mais pessoas estão aprendendo como que o investimento em imóveis vai trazer uma segurança para o futuro, né? E olha só, eu não sei você, tá? Mas as pessoas mais prósperas que eu conheço, todas elas investem ou investiam pesado em imóveis. Inclusive tem muito mais do que o imóvel. Todas as pessoas prósperas que eu conheço, né, seja do meu relacionamento pessoal, né, amigos, parentes, ou seja até pessoas que eu conheço, né, observo, né, admiro de certa forma, mas não tenho contato, todas elas investem em imóveis, né? A gente vê muitas pessoas falando, investe assim, investe assado, mas as pessoas acabam falando e não fazendo aquilo, então isso não adianta muito, né? A gente tem que olhar para quem deu certo e, de certa forma, não copiar, mas modelar esse processo, né? Então, muitas pessoas usaram isso como um caminho e hoje colhem os frutos, né? Então, a estratégia é mais atual do que nunca, né? Eu vejo nas minhas caminhadas, né, as pessoas cometendo alguns erros. Ou não quero nem chamar de erro, tá? Não necessariamente é um erro, mas é algo que pode ser feito de uma forma melhor, né? Prefiro dizer dessa maneira, né? Por exemplo, tá? Por exemplo de erros ou então coisas não tão adequadas, né? Que são muito realizadas, né, nesse campo. Por exemplo, juntar dinheiro para comprar um imóvel, né? Não é algo errado, né? Mas
não é o mais eficiente. É nesse ponto que eu quero chegar. Por isso que não é exatamente errado, mas a gente tem que olhar também para as maneiras mais eficientes de fazer algo, né? Então, a não ser que tu consiga juntar o valor para comprar um imóvel, por exemplo, em um ano, sei lá, vou colocar aqui, eu vou comprar um imóvel de 240 mil reais, né? E eu consigo juntar 20 mil reais por mês. Bom, aí esse juntar dinheiro é bastante encorpado, vamos dizer assim, né? Mas a grande maioria das pessoas não tem essa condição. Elas têm daqui a pouco aí R$ 1.000 por mês, R$ 500 por mês, para poder comprar um imóvel, seja o imóvel próprio delas, ou seja o tema especial de hoje, que é comprar imóveis para usufruir na aposentadoria, né? Que é nesse ponto que eu quero me ater aí nesse bate-papo de hoje, tá? Então, por que ao meu ver não é a maneira mais eficiente? Porque olha só, tu vai demorar mais tempo. Vai demorar mais tempo. Porque o que acontece? Vamos supor, né? Um meio bastante utilizado, né? Por mim e por muitas pessoas que eu conheço, que eu conversei, apresentei, entrevistei ao longo desses anos, é o consórcio de imóveis. Então, o que vai demorar mais para tu comprar o teu imóvel, se tu não tem o dinheiro para comprar ele à vista, ou se tu não consegue comprar ele em um ano, aí, economizar 20, 30 mil por mês para comprar um imóvel, né? Excluindo esses dois casos, o consórcio de imóveis é uma opção excelente para quem quer comprar um imóvel. E essa pessoa muitas vezes tem a seguinte escolha: vou comprar um imóvel através de um consórcio, ou através de um financiamento, ou juntando dinheiro. Pois bem, vamos supor que tu decida juntar R$ 1.000 por mês, tá? Tu vai precisar aí, claro, eu estou tirando aqui, botar numa aplicação financeira, vai render, vai ter alguns juros, ok. Eu quero agora, nesse momento, simplificar um pouco a conta. Vamos supor que tu vai precisar de 200 meses para juntar R$ 200 mil, para daí então comprar o imóvel. Então, por mais que tu esteja juntando esses R$ 1.000 por mês, ao longo de 200 meses, né? Aí a pessoa vai dizer, não, mas esse dinheiro vai render nesse tempo. É verdade, mas o imóvel também vai subir de preço. Então é bem provável que esse rendimento, né, mesmo que tu coloque R$ 1.000 por mês aportando numa aplicação, provavelmente o imóvel vai subir igual valor ou até mais. Ou seja, lá nos 200 meses tu vai apenas ter conseguido comprar o teu imóvel. E através do sistema de consórcio, esses mesmos R$ 1.000 por mês aplicados, né, em determinados grupos, tu consegue estar investindo num crédito de R$ 300 mil. Então tu já tem aí uma alavancagem maior. E o que acontece? Pela lógica, pela tendência de mais de 90% dos clientes, né, tu vai contemplar muito antes do que os 200 meses, que é o prazo total de um consórcio, né? Então, a tendência é que seja mais rápido que guardar dinheiro, né? Em 95% aí dos casos, vai ser muito mais eficiente, né? Sem falar que tu pode contemplar nos primeiros meses e aí já está executando esse processo nos primeiros meses, né? Então, vai ser muito mais... Por isso que eu acho que juntar dinheiro para comprar não é uma maneira eficiente, porque tu certamente vai levar mais tempo, né? Fazendo essa conta básica de lógica, né? Então, tu faz a mesma coisa, juntar dinheiro, só que através de um mecanismo de alavanca que a gente chama, então, do consórcio imobiliário. Então, tu vai juntando esse dinheiro todos os meses, construindo, né, esse processo e ao contemplar, tu vai poder comprar o teu imóvel, a partir daí já poder começar a ter retorno de aluguel. Não vai precisar juntar os 200 meses para daí poder aí começar apenas a ter o aluguel retornando para ti. Não, eu contemplo lá no primeiro, segundo, terceiro, quinto ano que seja, né, a partir daquele momento tu já vai estar tendo aquele aluguel que inclusive vai te ajudar a pagar tuas parcelas. Então é uma maneira muito interessante e muito eficaz de se construir esse processo de aposentadoria imobiliária, né? E isso, eu escuto isso todo dia, né? Ah, mas o consórcio vai demorar muito e tal, não sei o que. É uma dúvida muito comum, né, das pessoas, né? Só que esse pensamento, na verdade, ele não te ajuda, né? Ele te boicota. Porque se a gente coloca as contas no papel, a gente vê que sem o consórcio vai demorar mais, né? Porque o que demora mais, né? Usar um caminho A ou usar caminho nenhum? Então, caminho nenhum, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, é um auto-boicote, de certa forma, né? Eu não vou ter aquilo que eu estava almejando, né? Essa é a verdade, né? Então, outra coisa que eu vejo muitas pessoas fazer é o seguinte, né?
é usarem o único dinheiro que tem guardado, né, ou quase todo o dinheiro que tem guardado, para comprar um imóvel. Né? Claro, essa dica aí já é para aquele investidor que já está um pouco mais avançado, ele já tem um valor para comprar, né? Já tem uma parte do valor, ou inclusive tem o valor total do imóvel lá. Por exemplo, tem 300 mil reais para estar investindo no imóvel. A gente sabe que a grande parcela da população brasileira não tem essa condição, né? Mas existe um percentual importante que tem isso, ou tem uma boa parte do valor, né? Então, o que eu defendo para essas pessoas, né? Porque a compra à vista, ela é um bom negócio, ela pode parecer um bom negócio, mas também pode não ser o melhor negócio. Pode não ser o melhor negócio. Porque justamente o valor que tu tem, né, destinado para comprar um imóvel é um bem precioso teu, né? Ele pode ser útil para diversas formas. Por exemplo, deixar rendendo em uma aplicação. Hoje a Selic está alta nesse último ano. Então o rendimento de uma aplicação financeira é bastante interessante já, pelo status que a Selic está, né? Então eu posso fazer o processo de aposentadoria imobiliária, né? Fazer esse planejamento sem precisar mexer no capital que eu tenho guardado. E o que quer dizer isso, não mexer no capital que eu tenho guardado? É também não me expor ao risco de não ter esse dinheiro disponível. Né? Então, para quem tem uma parte do valor para comprar um imóvel e tem essa intenção de comprar um imóvel, está vislumbrando essa questão de se aposentar através de um bem físico que vai te garantir no futuro, não precisar usar o teu dinheiro é uma estratégia bastante interessante. Como é que se faz isso? Vamos lá. A gente tem... Vamos desenhar dois cenários aqui, tá? Aquele que tem, por exemplo, já 300 mil para comprar um imóvel, tá? O cenário A. E o cenário B, então, aquele que tem aí 150 mil para comprar um imóvel, vamos supor. Né? Ou seja, o primeiro que já tem um imóvel para comprar à vista, usando um imóvel de 300 mil como exemplo, e aquele que tem 150 mil para comprar um imóvel, ou que daqui a pouco não vai dar para comprar o imóvel que ele quer, mas ele já tem uma parte importante, tem metade do valor. Né? Então o que acontece? Né? Usando a estratégia certa no consórcio, e a gente tem sim grupos disponíveis com ofertas de lance que vai entregar, que vai atender isso que eu vou explicar para vocês, a gente tem a capacidade, a gente tem a potencialidade de alavancar esse processo. Como? Olha só. Se eu tenho, o primeiro caso, tá? Se eu tenho 300 mil para comprar um imóvel, tá? Com a estratégia certa de lance, você pode comprar dois imóveis. Dois imóveis em vez de um. Como? Olha, podemos dizer que você vai pagar essas parcelas e usar esses 300 mil para oferta de lance. Começa a pagar a parcela, oferta de duas cartas de 300 mil, por exemplo, né? Usa os 300 que tu tem para contemplar as duas cartas, ou seja, tu tem 600 mil de crédito disponível, ou seja, o valor suficiente para comprar dois imóveis. Compra lá dois imóveis de 300 cada um. Cada um desses imóveis, de 300 mil cada um deles vai gerar um aluguel entre 1.500, 2.000 reais, pelo menos é o que eu tenho consultado em sites de imobiliárias, né? E não só aqui na região onde eu estou, né? Que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, mas nós estamos aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? Mas também em Porto Alegre e outras regiões. Eu pesquisei informações em São Paulo, em vários locais do país para ter esse parâmetro, né? Então, entre 1.500 e 2.000 reais vai depender um pouco da região. Existem imóveis que até rendem mais. Mas, né, vamos ater assim ao mais comum, né? Um retorno desses é relativamente fácil de encontrar, tá? Um imóvel de 300 mil que vai te dar um aluguel de 1.500 a 2.000 reais. Pois bem, pegou essas duas cartas, contemplou as duas cartas com os 300 mil, então, que tu tinhas, né? Tá com 600 mil de patrimônio para comprar os dois imóveis, né? Coloca os dois para alugar, cada um vai te render entre 1.500 e 2.000 reais, né? Cada um deles, né? Esse valor de 1.500 a 2 vai ser mais do que o suficiente de pagar as parcelas que ficarão ainda, né, a serem pagas do consórcio. Então, o que tu vai estar fazendo nesse processo? Tu vai estar comprando dois imóveis, daqui a pouco um vai estar alugado, o outro não, tu já está dirimindo esse risco, não vai estar dependendo de um único imóvel, que seria a condição de comprar à vista, né? Tu vai já ter dois imóveis, daqui a pouco um fica vazio, tu tem outro ocupado, tu consegue ajustar isso de uma forma melhor. E
esse lance que tu vai dar, ele vai abater muitas prestações, a tua parcela vai ficar muito baixa no pós-contemplação. Então tu vai ter um valor entrando já que vai ser suficiente para pagar a parcela restante do consórcio e ainda uma sobra de caixa, ou seja, já vai começar a entrar um valor líquido, pode ter caído um pouquinho, mas acho que voltou, né? Continuando aqui então, tu vai ter esse valor já para ter essa renda extra a partir do momento que tu fizer a compra dos imóveis. Né? Então, mas à vista eu também já vou comprar à vista e vou ter o retorno acontecendo. Pois bem, nessa estratégia tu vai ter a mesma condição, tu vai comprar, não à vista, mas vai comprar 2, vai ter já um valor entrando no teu caixa todo mês, que vai ser esse residual, que tu vai pagar as parcelas e vai ter uma sobra ainda. Só que o que acontece? Quando acabar esse período, tu já vai ter os 2 imóveis. Ou se tu quitar com antecedência, tu já vai ter os 2 imóveis. E 2 aluguéis vão valer mais do que 1. Sem contar no que eu acabei de comentar, que é a questão de tu ter um risco menor tendo 2 imóveis. Então, esse cenário é muito interessante, por isso, né, que eu não defendo muito a compra do imóvel à vista. Por esse motivo que eu não defendo muito, tá? Agora, mas eu não quero ter parcela, eu quero comprar à vista, eu estou fazendo errado? Não posso chegar a esse ponto, mas eu acho que a maneira mais eficiente é seguir um outro caminho e não... Ainda mais se for o teu único capital, eu tenho 300 mil, vou comprar tudo em um imóvel. Se tu tem 1 milhão, tu pegar 300 mil e comprar um imóvel, o risco tá sendo bem gerenciado, né? Mas se tu só tem os 300 mil, ou 310, 320, e tu colocar tudo isso no imóvel, eu já não faria. Eu acho que está assumindo um risco desnecessário, porque hoje tem outros mecanismos que vão te entregar uma eficiência maior no mercado, tá? Agora deixa eu falar um pouquinho sobre o segundo caso. O segundo caso é daquela pessoa que tem uma parte do valor, mas não tem tudo. Vamos supor, tem 150 mil lá e não tem os 300 mil. Essa pessoa ela vai ter 3 escolhas. Primeira, comprar um imóvel de valor mais baixo. Problema disso? Um imóvel de valor muito baixo, ele provavelmente vai te rentabilizar muito pouco, né? Ele vai ter um crescimento de valor de mercado bem menor, né? Então não é o melhor tipo de imóvel para se investir com o intuito da aposentadoria imobiliária. Segundo caso, eu vou ter os 150 mil reais, eu vou ter que trabalhar aí mais, sei lá, alguns anos para juntar o suficiente para ter os 300. É quase como aquela pessoa que não tem nada, ela vai ter que começar a juntar, né? E quando tiver o valor total vai poder fazer a compra, né? E o terceiro passo é usar um consórcio para alavancar isso. Aí funciona muito parecido ao modelo anterior, só que nesse caso você não vai poder comprar 2 imóveis, vai poder comprar um só. Pega os 150, compra, e é um processo relativamente rápido e simples de fazer. Então não entra naquela esfera de eu estar pagando um consórcio e contemplar lá não sei quando. Não, se tem um valor para ofertar de lança, a história muda, né? Existem estratégias no consórcio. Então, nesse exemplo que eu estou dando, nesse segundo exemplo, também é possível de, com uma certa agilidade, contemplar esse consórcio e já colocar ele para gerar um ativo para ti, né? Ou seja, colocar ele para locação e esse aluguel, já pagar as tuas parcelas e começar já a gerar uma renda. Porque nesse mesmo exemplo anterior, né? Vou comprar um imóvel de 300 mil, vou ter um aluguel entre 1.500 e 2.000 reais por mês. Esse valor vai ser o suficiente para pagar as parcelas do consórcio que ficaram após eu ter ofertado esse lance aí de 150 mil e tal. E eu vou poder seguir o pagamento dos consórcios, deste consórcio, com a mesma, com o valor já que o meu inquilino está me repassando de aluguel. E ainda vai ter um excedente que já vai ficar no meu bolso, que eu vou poder reinvestir, né, que seria até o mais recomendado para acelerar esse processo de construção de patrimônio para a aposentadoria, né? Então são os 2 casos onde a gente consegue ter uma resposta bem rápida, alavancando, né? Agora, tem muitas pessoas que me dizem o seguinte: não, mas peraí, Gabriel, não tenho nada guardado. Eu tenho, sei lá, 10, 15, 50 mil reais. E 50 mil reais, não estou dizendo que é pouco dinheiro, mas para comprar um imóvel ainda é um valor que falta bastante, né? Quer dizer, exceto se tu vai comprar um terreno e tal, ele não vai te gerar retorno de renda pela locação, mas ele vai se valorizando, então não necessariamente é um mau negócio, mas ainda 50 mil reais, olha, não sei se em alguma região, mas talvez em poucas regiões é muito difícil comprar um terreno por esse valor, né? Então se a pessoa não tem nada, ou tem aí 20, 30, 50, 60 mil reais, o que essa pessoa deve fazer? Bom, aí entra
no mesmo critério que eu estava comentando anteriormente. A decisão dessa pessoa é o seguinte: ou eu começo a fazer algum movimento para virar essa chave, né? Ou eu fico na estaca onde eu já estou. Eu tenho algum imóvel locado? Não tenho. Então, neste quesito, estou na estaca zero, por exemplo, né? Beleza, estou na estaca zero, eu vou começar a me organizar através de um consórcio para então eu fazer essa compra assim que contemplar. E como eu expliquei antes, por uma questão de lógica, eu vou contemplar antes do que eu teria juntado esse valor todo. Aí muitos podem estar pensando, mas então por que não faz um financiamento? Bom, é que o valor dos juros, principalmente nessa época, eles não vão te dar um retorno na locação do imóvel. Muito provavelmente o valor que tu vai estar investindo de parcela no financiamento vai ser muito superior ao valor que tu vai receber de locação, em função do custo mesmo do financiamento, né? Então essa estratégia não funciona tão bem com financiamento, justamente por causa do valor que agrega em cima dessa operação, tá? E independente se a pessoa tem 300 mil ou tem zero nesse caso, né? Quando a gente vai fazer uma cotação de simulação de financiamento, uma simulação de financiamento, a gente vai se deparar com esse cenário, onde o valor da parcela vai ser superior ao valor que eu vou receber. É um mau negócio? Olha, se tu comprar um imóvel certo, que vá se valorizar ao longo do tempo, lá na posteriori tu vai ter um valor de imóvel interessante, pode até funcionar o financiamento. Já vi casos que funcionou, já vi casos que não funcionou. É uma questão de se calcular. Agora, através do consórcio, tu tem essa certeza de que tu não vai sair, que tu não vai perder nesse negócio, né? Essa talvez seja a grande diferença, né? É a certeza de que tu vai estar investindo e vai conseguir ter o resultado que tu quer em função do acompanhamento, né? Aí muitos também dizem o seguinte, não, mas peraí, é que a parcela do consórcio vai reajustando e tal. Pois bem, na locação, isso aí é ótimo, porque o que acontece? Antes de contemplar, vai reajustar minha parcela, mas reajusta o valor do crédito. Então eu vou manter o meu poder de compra para comprar o imóvel que vai rentabilizar, de acordo com o planejamento que eu fiz. Aí não, depois da contemplação, a parcela segue aumentando. Bom, mas aí ele está alocado e a gente tem, na maioria dos casos, uma correção por IGPM, que o inquilino vai pagar para ti, certo? E a correção do consórcio normalmente INCC com teto de 10%, INPC, todos esses índices, e nenhum deles bate o IGPM. O IGPM normalmente, historicamente, é maior. Então, tu vai ter um rendimento numa escala maior do que o crescimento da tua parcela. Ou seja, lá no final a conta fica mas muito diferente. Então, vale sim muito a pena fazer esse processo, tá bom? Tem também uma outra situação que é bastante interessante, que a gente falando um pouco de diversificação de investimentos, né? Então, por exemplo, assim, em vez de pegar 300 ou 1.000 e comprar um imóvel, que não necessariamente é um mau negócio, como eu estava dizendo antes, mas daqui a pouco seja um negócio muito melhor eu pegar esses 300 mil reais e colocar numa aplicação financeira, né? Hoje, olha, até a poupança está pagando mais ou menos, né? Mas não é difícil arrumar uma aplicação que pague mais que a poupança, né? Não recomendo colocar na poupança, mas só para ilustrar. E aí, por exemplo, assim, coloca o dinheiro na poupança, deixa esse teu capital rendendo lá, né? Um dinheiro líquido em espécie para tu poder mexer com mais facilidade e usa o consórcio para fazer uma aquisição planejada de imóvel. Tu vai estar fazendo as duas coisas, vai estar mantendo o teu valor lá aplicado para urgência, para uma necessidade, até para uma segurança, né? E tu vai estar iniciando o planejamento da tua aposentadoria imobiliária. Vai estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, sem ter que fazer grandes sacrifícios, é o que eu falei no início, né? Existem maneiras de se fazer isso sem estar fazendo grandes sacrifícios, tá? Então, pessoal, deixa eu ver que horas nós temos aqui, beleza. Vamos já indo para o final da nossa live. A ideia não é fazer uma live muito extensa, não é fazer um conteúdo muito alongado, e sim um bate-papo aí de meia hora mais ou menos, né? E eu quero deixar assim alguns recados aqui finais aqui já, né? Dessa maneira, assim, plantando de pouco em pouco, né? Porque o consórcio, guardar dinheiro por conta, né? Ou até ir depositando a cada mês 1.000 e poucos reais na aplicação financeira, são maneiras de ir plantando de pouco em pouco, né? E isso que eu quero deixar esse recado, sabe? Esse é o tema principal que eu quero deixar para vocês. Ir plantando de pouco em pouco,
tu vais ter a tua aposentadoria, o reforço de aposentadoria, né? E você tem que se perguntar, quanto é que eu quero ter de valor todos os meses entrando na minha conta? Ah, é 3? É 5 mil reais? Bom, eu vou dar aqui uma dica rapidinho para fazer esse cálculo e em poucos minutos já saber a resposta, tá? 3 variáveis, tá? Você tem que ver o seguinte, em quanto tempo você quer ter esse retorno, qual é o valor que você vai querer de renda extra, tá? E porque em cima disso você vai ver o valor do investimento mensal que você vai ter que fazer agora, tá? Então os 3 pontos, né? O tempo, o valor que você vai querer ter de aluguel e o valor que você vai ter que então investir agora para ter naquela modalidade, né? Então eu queria uma fórmula com base nos grupos de consórcio que eu invisto, né? E que a gente tem inúmeros casos aí de clientes e tal, né? Para um imóvel de 200 mil reais, vamos pegar aqui uma conta de base, 200 mil reais, tá? Um aluguel do imóvel de 200 mil reais hoje vai ficar na casa dos R$1.000. Ah, eu sei que vai ter um pouco mais, mas vamos lá, vamos trabalhar com R$1.000, 1.200, 1.500 vai ser o aluguel de um imóvel desses, né? Então, para ter um aluguel de um imóvel desses, então para cada 200 mil reais, eu preciso investir hoje R$683 para ter um retorno em 15 anos. Para ter esse valor. Não é que eu vou ter o retorno somente a partir de 15 anos, não é isso, mas para eu ter esse processo em 15 anos já entrando redondo, assim, acontecendo. Me aposentar daqui a 15 anos, por exemplo, né? Então, se eu quero 3 mil de renda extra, né, em 15 anos, então eu tenho que investir 2 mil por mês agora. Né? Que conta eu fiz? Olha, se cada imóvel de 200 mil reais vai me dar R$1.000 de renda extra, estou falando em valores para baixo, tá? Estou chutando baixo. Então eu preciso ter 13 imóveis para render R$3 mil. Então eu vou ter que ter R$600 mil, 13 imóveis de R$200 mil. Né? E para ter 13 imóveis de R$200 mil, hoje o investimento para se iniciar esse processo eu recomendo R$2 mil. Né? Então, com R$2 mil por mês, eu estou organizando uma renda extra no futuro que vai me entregar R$3 mil por mês. Então é uma conta bastante simples de fazer, tá? E se eu sou mais jovem, eu quero ter esse retorno em 30 anos, eu tenho mais tempo para plantar isso, bom, então eu posso investir R$1.000 por mês, porque no tempo eu vou ter essa recompensa. É bastante simples a conta, tá? Então, para cada R$1.000 que você quer ter de renda extra, você teria que investir hoje em torno de R$600, R$700 e um imóvel de R$200 mil. Aí também, deixa eu esclarecer um ponto. A pessoa vai dizer assim, não, mas peraí, mas daqui a 15 anos o imóvel não vai estar valendo R$200 mil. Não, de fato não vai estar valendo. Ao longo de cada ano, vai precisar ser feita aí uma correção. Então, os R$200 mil aquele imóvel vai estar custando aí uns 210 mil mais ou menos. E o meu investimento que era então de 680 vai ir para uns R$700 e assim por diante. E o grande benefício aqui, por exemplo, usando o consórcio, é que após a contemplação, você já começa a usufruir retorno de aluguel. Então você já não vai mais fazer esse investimento mensal sozinho. Você vai ter ajuda do seu inquilino para quitar esse imóvel, né, até o final. Então isso é uma maneira muito interessante, porque vai chegar no final do período, tu sequer vai ter pago o valor total do imóvel. Porque tu vai ter pago uma parte, teu inquilino vai ter pago outra. Talvez até, como tem a questão de GPM todo envolvido, ele vai pagar um retorno maior, né? Vai ter pago uma parte maior do teu imóvel, né? Porque o GPM corrige mais do que a correção da parcela do consórcio, tá? E a pergunta que eu quero deixar no ar, então, aqui para finalizar, é a seguinte, ó. Escolher uma opção, você não tem somente uma opção, então você não precisa escolher uma opção, sabe? Por exemplo, assim, vou comprar à vista, vou guardar dinheiro, ou vou, sei lá, em alguns casos vou guardar por uma herança. Existem várias pessoas que têm essa realidade, né? Então, eu não preciso escolher um ou outro. Você pode ter os dois. Se você, daqui a pouco, tem um imóvel para receber de herança, tá tudo bem, inicia um processo para ter um segundo, para ter um terceiro. Se você tem um valor guardado já para usufruir para comprar um imóvel à vista, bom, então se você quer comprar à vista, vá lá, compre à vista, se isso para você faz diferença, né? Mas inicie um consórcio para comprar um segundo imóvel. Por que você vai ter um único imóvel,
Ou vamos trazer para números, tá? Se quando você se aposentar, por que você vai optar por ter um único imóvel, recebendo então 1.000, 2.000 de aluguel, se você pode ter 2, 3, recebendo, quiçá, 10.000 de aluguel todos os meses? Sim, porque se você tem hoje uma condição de pagar uma parcela entre 600 e aí até 2, 3 mil reais, quanto mais você investir, mais retorno você vai ter. Então, para uma pessoa que ganha hoje 5 mil reais por mês, 5, 6, ao meu ver, ainda mais, não tem mais alguém da família que ainda ganha, consegue facilmente fazer um investimento de 1.000 reais por mês para lá, na frente, daqui a pouco, em um processo de 15, 20 anos, ter 2, 3 imóveis que são 10 mil reais de aluguel. É uma estratégia totalmente viável, totalmente viável. E fazendo um esforço descomunal, não investindo mensalmente uma parcela. Talvez aquilo que você já deveria estar economizando há tempo, sabe? Então esse é o recado que eu quero deixar. Você não precisa escolher, não se trata de opção A, opção B. Eu sempre digo assim, quando eu falo assim desse tema de patrimônio e tal, eu gostaria que vocês tirassem do vocabulário a palavra, a interjeição ou, tira fora, troca o ou pelo e. Você não precisa, na grande maioria dos casos, escolher uma ou outra. Você pode optar por uma estratégia e também outra, e multiplicar os resultados de vocês. Tu vai, às vezes, tendo o mesmo esforço e tendo o resultado multiplicado. Então é muito interessante pensar nessas maneiras para você chegar no seu objetivo de uma maneira mais simples, tá?